Maravilha. Muito boa noite a cada um de vocês. É um prazer enorme ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o nosso amigo, nosso parceiro aqui, o Marcelo Takahashi, que trabalhou com a gente lá na Toyota, hoje está na Vale, mas uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito aí como profissional durante toda a nossa carreira, e a gente tem um orgulho muito grande de poder contar com ele aqui apoiando o nosso trabalho. Então, vai ser um prazer enorme. Deixa eu já dar um recado para todo mundo aqui, porque a gente está ao vivo, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Então, eu peço a gentileza de vocês que estão aí ou no YouTube ou no LinkedIn, de não utilizar o chat aí, porque depois o pessoal fica chateado comigo, que escreveu no chat lá, eu não li. Mas quem está aí no YouTube ou no LinkedIn, tem o link para vocês virem aqui para a sala do Zoom. Vocês podem continuar por aí e também acompanhar o chat aqui no Zoom, tá? Aí a gente consegue interagir bastante sem problema nenhum. Aqui no chat do Zoom, a gente lê tudo, interage, vai ser bem legal. Agora, aí no LinkedIn e no YouTube, a gente não consegue acompanhar, tá certo? Então, dito isso, Takahashi-san, por gentileza, se apresenta para o pessoal e considerações iniciais, por gentileza. Boa noite. Bom, primeiro, né, como sempre, agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, né? Apesar desse resultado triste aí da nossa seleção aí, estamos vendo aí que tem bastante guerreiro aí entrando aí no chat aqui, na live aqui para participar, né? Então, vamos ver se a gente compensa um pouquinho aí dessa perda aí do dia aí, falando de coisa boa, trocando aí um pouquinho de conhecimento aí dos aprendizados que a gente teve aí, né? Maravilha. Gratidão, Takahashi-san. Yoshida, vai lá. Primeiramente, gratidão, Takahashi-san. Gratidão a todos presentes, né? Nessa data festiva, né? Tudo certo, vamos falar. Vamos tratar de continuar melhorando, trabalhando, né? E gratidão por tudo isso, né? E eu sou o Eduardo Yoshida, né? Trabalhei na Toyota há 18 anos, mais 6 anos de Denso, foram 24 anos de grupo Toyota, e foi um caminho árduo, né? Para aprender parte técnica, parte emocional, parte promoção, atividade, para poder, sim, realmente funcionar e a melhoria contínua, né? O Kaizen, realmente funcionar de forma eficiente, gerando o resultado que as empresas precisam, né? Então, na sequência, a gente conversa sobre o assunto. Gratidão a todos por enquanto. Maravilha, gratidão, Yoshida, Takahashi-san, todos aqui presentes, muito boa noite para cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, e aí me tornei terapeuta, e isso me fez eu ter a felicidade de reencontrar o Yoshida aqui, que a gente trabalhou na Toyota há muito tempo atrás, mas depois de 12 anos sem a gente se ver, a gente se reencontrou, e junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. E por que a gente faz essa mistura, né? Justamente porque, somado à experiência aqui do Yoshida e do Borgomoni, são 47 anos mexendo, né, em contato aí com as ferramentas do Lean. E a gente percebe... ficando velho, hein, bicho? Estão ficando velho, você vê, cara, já se começa a somar, assim, dá um impacto, né? A gente começa a ficar preocupado, velho, né? Então, não, o Yoshida está velho, mas quase não tem cabelo branco. Quase nada. Ele disfarça 58 bem. já. Disfarça bem. Mas a gente fez essa mistura justamente porque a falha na implementação das ferramentas é justamente porque as pessoas são deixadas de lado, né? Aquela história de pegar a ferramenta fria, jogar na mão do pessoal e falar, se vira, traz o resultado, não quero nem saber, né? Já dei treinamento para todo mundo, vocês já estão treinados, agora me traz o resultado aqui. E aí, quando esse tipo de situação acontece, infelizmente, algumas pessoas vão receber de maneira não muito boa, né? E aí, nesse exemplo, assim, a pessoa só recebeu uma atividade do gestor, e aí ele entende que aquela atividade, poxa, caramba, esse gestor está querendo me prejudicar, né? O cara me passa uma atividade assim de importância secundária, né? Isso aqui qualquer um poderia fazer, né? Devia passar lá para o estagiário, para qualquer um, ficar passando para mim, né? Uma pessoa com tanto tempo de empresa. E essa pessoa, quando se sente dessa maneira, ela está se sentindo excluída do grupo. Ela não está se sentindo pertencente ao grupo.
E quando isso acontece, infelizmente, a pessoa, além de não fazer a atividade que ela deveria fazer bem feito, ela ainda fica jogando areia, ainda joga contra essa implementação. Por quê? Porque se ela se sente excluída e o grupo vai muito bem, ela não fez falta nenhuma. O grupo foi bem pra caramba, ela não estava fazendo parte do grupo, o grupo foi bem, então ela não faz falta nenhuma. E ninguém gosta de não ser importante, de não fazer falta. Né? E aí, isso é parte do ser humano, depende, tá, um pouco mais, um pouco menos, conforme a maturidade de cada um, mas faz parte do ser humano, é absolutamente normal. Agora, aplicando aí as técnicas do Lean emocional que a gente fala, nesse momento de passar o bastão, o gestor chegaria e falaria, fulano, olha, eu estou passando para você essa responsabilidade aqui, porque você tem as qualidades A, B e C. E com essas qualidades, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa atividade de maneira muito tranquila, com muita excelência, e por isso que eu estou passando para você essa responsabilidade, porque essa atividade é de extrema importância para o grupo como um todo. O sucesso dela é o sucesso do grupo. Então, por isso que eu passo para você essa atividade, porque eu tenho certeza que você vai executar ela de maneira muito bem feita. Na hora que esse colaborador recebe desta outra maneira, ele se sente valorizado, ele se sente importante, ele se sente pertencente ao grupo. E se sentindo pertencente dessa maneira, ele, além de fazer muito bem a atividade que ele tem que fazer, ele ainda vai se preocupar com quem está em volta, se está todo mundo conseguindo realizar a atividade também, porque o importante é a meta que todo mundo tem de implementação. Isso que faz toda a diferença. E por isso que a gente entende que a maneira da gente fazer as melhorias é com foco nas pessoas, e por isso as emoções das pessoas são muito importantes nesse momento, e aquelas forças que seriam contra começam a ser a favor. Eu vou dividir a tela com vocês aqui, para a gente falar do nosso tema de hoje, e os segredos do Kaizen da Toyota, né, com o Marcelo Takahashi. Ele não gosta de ser chamado de diretor, mas tudo bem, então, Business Management System Advisor, né, ele é um advisor lá na Vale, né, é um grande prazer ter o Takahashi-san aqui junto com a gente. Então, hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é uma empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, não apenas de emagrecimento. Emagrecimento é uma consequência de a gente ter a cabeça no lugar, ter a cabeça legal, a gente consegue fazer tudo aquilo que é necessário para a gente conseguir emagrecer. E aí eu fiz essa transformação em mim e também ajudei uma série de pessoas a se transformar também, a mudar a maneira de pensar, a maneira de agir. Uma delas, o próprio Yoshida aqui, não foi, Yoshida? Exatamente. Quando nos reencontramos, eu estava sofrendo, né? Carregando, né? Tentando puxar toneladas de correntes de crenças limitantes. Isso estava atrapalhando bastante meu progresso pessoal e profissional, né? E, graças a Deus, com a ajuda do Bergomoni, livre para voar alto. Né? Maravilha, estamos junto. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como o Grupo Fiat, a Bosch, a Unilever, né? A Mosaic, empresa de mineração, né, focada em fertilizantes. A gente teve lá em Rosário do Catete, né, que é uma mineração de potássio, né, muito bacana. Também tivemos na ZAIS, né, a ZAIS é a empresa aqui no Brasil, eles estão lá em Petrópolis, lente de óculos, né, globalmente faz equipamento médico, faz outras atividades, mas aqui no Brasil focado nas lentes de óculos, né? E na Rumo também, a Rumo é uma empresa de logística, né, focada em ferrovias, que está aí concluindo a Ferrovia Norte-Sul, ligando o Porto de Santos lá, o Porto do Maranhão, que é muito importante para a nossa transformação logística, né, do nosso modal logístico. Mas o mais importante dessa foto aqui é a gente entender que aonde existe processo, pode haver a implementação das ferramentas do Lean, né? A gente tem aqui a Ato Sementes, né, que é uma empresa de semente de soja, que a gente já atuou lá, a gente já fez palestra lá também com o pessoal do Itaú, ou seja, serviço, onde tiver processo, é possível implementar as ferramentas do Lean. Então, vamos lá. As pessoas da equipe estão em conflito constante e aquelas reclamações que não param, é sempre assim? Isso está acontecendo onde você está, aí onde você trabalha, né, ao seu redor, é porque isso é um sinal grave de um grupo desmotivado. E como que a gente começa a transformar essa situação? Né? Quebrar a barreira de comunicação é um caminho para transformar isso aí, né? Para transformar essa equipe,
e iniciar, né, ou principalmente iniciar o foco nas melhorias, que é onde a gente realmente transforma a equipe, transforma a empresa como um todo. Então, começar pela comunicação é extremamente importante. E comunicar melhor também é cuidar bem da equipe. Por quê? Na hora que a gente não expõe ninguém, né, a gente não expõe a falha de um, a falha de outro, e sim foca na solução do problema, a gente evita uma série de conflitos, uma série de problemas, né, e principalmente a gente evita podar, matar a inovação. Por que a gente fala isso? Porque na hora que o gestor expõe alguém, coloca alguém ali, expõe porque falhou nisso, falhou naquilo e tal, o grupo como um todo vai se colocar na zona de conforto, vai entrar naquela bolha da zona de conforto, que é onde ele não erra, porque ele não vai querer passar por aquela situação que o outro está passando. Então ele entra na zona de conforto, ali ele não erra, ele não faz nada de errado, toca uma bola de lado ali como ninguém, uma maestria em trocar uma bola de lado, mas não inova. E isso que é o grande ponto, né? A inovação tem que permitir errar. Na hora que a gente permite o erro existir, a gente permite a inovação aparecer. Na hora que a gente mata, olha, aqui é proibido errar, ninguém pode errar aqui, a inovação morre junto. Isso é extremamente importante a gente ter presente. Então, primeiro de tudo, né, retira aquela armadura do guerreiro, né? Olha, você põe aquela armadura do guerreiro na hora que entra na empresa, eu sou imbatível, eu não tenho falhas, eu sou o invencível, e isso, na verdade, ser humano nenhum é. Cada um de nós temos pontos fortes, temos pontos fracos, e o mais importante de tudo, na hora que a gente fala numa equipe, é o ponto forte do Borgomoni, é o ponto forte do Yoshida, é o ponto forte do Marcelo, do Alessandro, de todo mundo que está aqui, que vai ser o que está dentro da equipe. Então, a soma dos pontos fortes é o que vai valer dentro da equipe. Então, nem problema, e não pode existir nenhum problema em admitir que tem pontos fracos, né? E assim a gente vai seguindo. Então, ali a gente faz com que todos enxerguem os pontos de melhoria como oportunidades de fazer o processo a cada dia melhor. E aí a gente vai evoluindo a cada dia, com a equipe inteira propondo melhorias. E aí sim, sem expor as falhas, somando os pontos fortes de cada um da equipe e mostrando que cada oportunidade a gente coloca o foco nas pessoas, a gente põe o foco nas pessoas, e esse que é o grande segredo, esse que é o grande segredo de qualquer empresa de muito sucesso, ter o foco nas pessoas, porque é elas que vão fazer as melhorias, elas que fazem os processos melhores e elas que aumentam a produtividade da empresa. Essa que é a grande verdade. Então, o grande segredo que a gente estava falando lá é realmente a gente ter o foco nas pessoas. E eu vou lembrando que amanhã a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente tem que estar inscrito. Tem algumas vagas ainda, pode se inscrever, tem um link aí para vocês. Vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, né, que é para fazer a inscrição, com nome, e-mail e telefone. Você está inscrito, super tranquilo, e amanhã a gente vai estar junto das 9 da manhã até as 13 horas, fazendo 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês entenderem como, né, no caso, a gente vai demonstrar a ferramenta do 5S, a ferramenta do trabalho padronizado, dão muito resultado. Não tem nada a ver com aquela história de colocar fitinha, deixar bonitinho, né? Limpar porque vem visita, o presidente vai descer aqui, deixar tudo bonitinho. Tem nada disso. É resultado, é aumento de produtividade de verdade. E isso não é só para o processo de produção de peça, produção de equipamento, e sim para qualquer processo é aplicável esse tipo de técnica. Tá certo? Então, pergunto para vocês se faz sentido a nossa apresentação, quais são aquilo que você almeja ouvir nessa live aqui, o que você está esperando, a expectativa de vocês para essa live aqui, coloca para mim aqui no chat, e aí sempre que tiver uma pergunta, alguma colocação interessante, a gente traz aqui para o Yoshida e para o Takahashi, para a gente estar aqui debatendo e interagindo ao máximo possível nessa live, tá certo? Beleza, a partir de agora, Yoshida, vai lá que eu vou ficar com o pessoal aqui no chat. Perfeito, gratidão pela introdução, Borgomoni, gratidão, Takahashi-san, gratidão a todos os presentes na live. Bom, primeiro, acho que vale a pena a gente esclarecer por que fazemos Kaizen. Kaizen é necessário fazer porque nós precisamos melhorar o resultado.
para o resultado ser melhor, eu tenho que ser bom tecnicamente, tem que ser bom em atitudes e valores, comportamentos, e também tem que ser bom, né, tá treinado e organizado para vencer essa luta. Então, todos esses níveis estando altos, eu começo, né, a ter possibilidade de gerar resultados. Então, Takahisa, vamos começar a conversar com o pessoal, explicando como é que é esse processo, né, desde o enxergar a atitude certa para ir, né, no chão de fábrica, na operação e enxergar esses problemas e também trabalhar e gerar consciência, gerar, né, fazer que essas oportunidades de melhora realmente se transformem, né, em algo concreto. Né? Depois, no meio, a gente fala assim dos desafios quando criam-se mudanças grandes, né, e como é que a gente move o pessoal. Mas vamos começar pelo sentimento que tem que ter para poder fazer o Kaizen. Né? Bacana. Toda vez que vocês, né, fazem esse convite para estar participando desses bate-papos, dessas lives, isso me ajuda a sempre estar relembrando, né, voltando aí, reaprendendo para falar assim, pô, para não falar besteira na frente de todo mundo, né? E isso tem sido um grande aprendizado para mim. E aí, puxando as minhas literaturas aí, os aprendizados que eu tive durante, né, toda essa fase, né, essa carreira profissional, eu achei, né, uma apostila de um treinamento que eu fiz. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tá dando para ver? Tá, o foco, por causa do fundo lá, tá embaçando. Acho que se Ah, você puxar mais perto de você, dá para ver. Toyota Para mim? Production System, né? Isso. Opa, Peraí, como que é? Tá Não, tem embaçado. que aproximar? não, Como é que aproximar é? do seu rosto, Do Takahisa. lado do teu Do meu rosto. rosto? Do lado do meu rosto? Ah, ele tá, ele Não, não tá, dá. ele tá bloqueando. Ele tá Tem que bloqueando. tirar, tem que tirar o. Tirar o fundo aí. Deixa eu tirar o fundo aqui, peraí, deixa eu ver como é que faz aqui para tirar o fundo aqui. Pá. Configurações, só para. É Bom, legal. a Kaisan está tentando mostrar Aí, agora os sim. pilares, né? O que é o Vamos ver se dá sistema para de ver. produção, né? Agora E vai. agora? Deu para ver ou não? Agora sim. Como, TPS Overview. E assim, é um treinamento para alta liderança, como vocês podem ver aí, né? E o que Bacana. está escrito aí no meio do triângulo? Dá para ler ou não? Human Human Development. Development. Pois é. Desenvolvimento Então, humano. assim, o que a gente ouve muito pouco a respeito do TPS é essa questão do lado humano. A gente ouve sempre, né, falar sobre just in time, sobre Ferramentas em geral, né? de docar, né, as ferramentas, o próprio Kanban, né? Sim. Mas a gente não faz esse reforço que é justamente o que vocês vêm trazendo relacionado à questão emocional ou o desenvolvimento de pessoas, né? Então acho que esse é um primeiro ponto que é importante a gente reforçar, eh, que a base do sistema Toyota de produção está focado em capacitar, em desenvolver as pessoas. As pessoas são a grande chave, do modelo e do sistema Toyota de produção. Eu não sei se na época que vocês estavam na Toyota, vocês chegaram a ouvir, né, essa esse fato ou essa introdução, mas eu aprendi o TPS da seguinte maneira, falando especificamente da fabricação de carro, né, componente, matéria-prima para o carro, ela é comum a qualquer outra montadora. Burgomoni que já, né, era de Uhum. suprimentos, pneu Sim. vai ser Pirelli, vai ser Mesmo. Bridgestone, né, enfim. Uhum. Eh Vidro vai ser Pilkington e assim por Uhum. diante, Sim. né. O fabricante dos componentes, ele se fornece para Toyota, fornece para Volkswagen, GM, Ford e assim por diante, né. Equipamento, idem. O que uma montadora compra ou tem como equipamento, esse fabricante fornece para todo quanto Sim. montadora, né, que quer que seja concorrente ou não. Metodologia tem suas especificações, mas vamos falar especificamente do sistema Toyota de produção, se não é o mais copiado e implementado, com certeza todas as montadoras, de alguma forma,
replicam, imitam e utilizam as ferramentas que o sistema Toyota, né, a metodologia que o sistema Toyota te fala. Puta, Carriçan, eu lembrei de um evento, né? Um dia o Tati Banassan, que era nosso diretor na Toyota, perguntou, né? Por que todo mundo tenta imitar e não consegue? Aí ele abaixou a cabeça, levantou, falou, falta espírito. Né? Esse espírito está relacionado com pessoas, né? Atitude e sentimento das pessoas. Né? Então, se não tratar disso, fica difícil, Não né? anda. Mas o complemento que eu ia fazer, justamente nesse ponto que você está trazendo, Edu, sabe o que na verdade falaram para mim? Falaram assim, ó, você, Marcelo, né? Porque na Toyota eles me chamavam de Marcelo. Né? Você, Marcelo, você só está na Toyota. Não tem você lá. Pode ter um nome Marcelo lá na Ford, na Volkswagen, na Fiat, seja onde for, mas você, a pessoa, o indivíduo, você é único e está aqui. Você faz a diferença. Porque, de novo, matéria-prima, né? O método, as máquinas, o equipamento, é comum a qualquer outra empresa. O diferencial está na pessoa, né? No indivíduo que está. Você é um só e está naquela empresa onde você está atuando. Então, por isso que eu quero fazer essa conexão com relação a, né, desenvolvimento humano, porque quanto mais a gente trabalhar, mais a gente engajar, mais a gente envolver tudo que o Borgomoni, né, falou aí na introdução, é o espírito que você tá, né, que você acabou de complementar, do modelo Toyota de produção, ponto, tá? Dito isso, né, agora vamos voltar para a realidade, né? Qual que é a realidade, né? Que é o que também você já no início aqui explorar. Toda e qualquer empresa busca resultado, né? E quando a gente está falando de resultado, a gente está falando de resultado financeiro, é lógico, senão não sobrevive. Mas tem resultados que são até mais importantes ou que impactam diretamente no resultado financeiro, que é a questão de saúde e segurança, né? A questão ambiental, não é isso? A qualidade do produto, do serviço que você presta, não é isso? E é a própria entrega. Isso Certeza que da vai entrega, gerar né? né? É isso que vai gerar o resultado financeiro da empresa. Ou seja, a gente também confunde as questões relacionadas ao que é resolver problema e o que é fazer Kaizen, melhoria contínua. São coisas distintas. E às vezes a gente acaba misturando e usando o mesmo termo para a mesma coisa. Para gerar resultado, né, você tem que aí, né, muito do entendimento do próprio Edu, e o Edu fala muito isso. Se você não tem padrão, se você não tem referência, você não consegue definir se você tem um problema ou não. E aí é bacana aqui, ó, a imagem de nós três, não sei se no vídeo aparece nós três aqui, mas a brincadeira que eu faço, que é a minha a própria a minha situação aqui, ó. Né, eu tenho vergonha, mas eu vou mostrar, ó, tá vendo A a gente minha foi. a minha meia careca aí, ó, Tá, né? tá aquele. O meu, por sorte, ainda Não, estava. não, não, Aqui mas já não foi ri faz não, tempo, aqui já mas foi pois faz é, tempo. não ri Tá vendo? não, mas por que que eu Ah, uso você estaria essa aqui no a minha meio, né? Você estaria isso, aqui no meio. mas Entendi. vamos lá, onde É, eu quero chegar, né? A minha condição, eu tenho um é. problema ou não? O que vocês acham? Depende do ponto de vista. Depende do que é tratado como padrão, né? O que é o padrão? Pronto, O é padrão é o exatamente isso, Edu. Borgomoni ou o padrão é o Yoshida? Percebe? Então, assim, o que a gente ouve nas empresas, no dia a dia, fala: "Eu tenho um problema". Mano, como é que você tem um problema se não está claro qual que é o padrão, qual que é a referência? Porque aí, de novo, por isso Não que eu tem estou como usando julgar, essa né? brincadeira. E por isso que essa brincadeira entre nós três aqui está dando certo. Porque se o padrão for o Borgomoni, ó, na boca, eu ainda tenho Você cabelo pra caramba, bicho. Então, tô tá bem, não acima tô? do padrão, tá acima do padrão. É. Agora, se eu mudo, tá dando aqui na tela quanto? Sei lá, 2, 3 centímetros. Se eu mudo pro lado aqui, ó, e eu uso o Edu como referência, Aí, pô, eu tenho que fazer um tratamento urgente, bicho. Não é? É, Então é isso justamente isso. aí. Então, primeiro, a questão do que é problema. E se eu tenho um problema, ou primeiro, para identificar um problema, eu preciso ter um padrão, uma referência. Se eu padrão, não tenho, critério, né? isso, né?
E aí, uma vez definindo que eu tenho um problema, e aí esse é outro ponto na Toyota. Problema para a Toyota não é oportunidade, gente. Problema para a Toyota é must to do, tem que resolver. Ou não, tô falando besteira. Não, A é gente tinha exatamente problema lá isso. e tem que resolver. Isso. Agora, vamos lá. Vou falar agora de Kaizen, pelo qual vocês estão me chamando. Kaizen é uma situação que aí o Edu mostrou que você já tem um padrão, você já tem uma referência e você quer Mudar para um outro mais alto, né? mudar esse patamar. Aí o outro exemplo que eu uso bacana, então vamos falar do problema e da melhoria, né. Tem um Fusquinha, tem um Fusca 69. Eu não sei porquê, mas eu gosto do Fusquinha 69, né. Esse que é o Existe bacana. pois é, né. Se eu, por algum motivo, alguma situação financeira, tiver que desfazer do Fusca e começar a andar de bicicleta, bicho, eu perdi aquele padrão e tô com Baixou. dificuldade, né. Eu quero Não. voltar para o Fusca, certo? Uhum. É um padrão para qual eu quero voltar. Então eu tenho um problema e eu quero resolver. Bacana? Eu tô com um Fusquinha 69, quero trocar, sei lá, para um Corolla, vai. Uhum. Pô, tô, né? Upgrade. É um upgrade. Aí é fazer Kaizen, gente. Uhum. Faz sentido o que eu tô falando? Então, Sim, assim, a gente tem que distinguir o que é problema, sim, e aí sim. você tem que resolver. Não tem essa de que, legal, vamos fazer, não sei, não, tem que resolver, Sim, gente. sim, Pé no chão. Agora, não, estou numa situação e posso, né, sim, tenho condições de melhorar. sim, E aí o sim. que que eu vou fazer para buscar esse novo patamar, essa nova referência, né. Eu já, nós da Winners tratamos assim, estar nesse nível, quando eu não consigo, nós falamos de melhorias para conseguir manter o nível, ou seja, eu estou resolvendo problemas para manter meu nível. Para ir desse nível para o superior, nós também dizemos que temos problemas para resolver para conseguir estar no outro nível. Então, os problemas que eu estou resolvendo aqui são melhorias para subir de nível. E o outro é, para conseguir me manter aqui, eu estou fazendo melhorias para me manter no meu nível atual. E nem sempre, quando eu criei esse nível, eu sabia de todos os fatores que eu para estar nesse nível. Né? Então, conforme eu vou descobrindo, eu vou fazendo, né, os complementos, né, para conseguir manter esse nível. Né? Só Pois questão é, mas aí de forma de se expressar, né? não, e tá perfeito, mas Sim, aí, sim. fazendo o incremento do mindset do modelo Toyota, do que a gente aprende na Toyota, né, é que você constantemente tem que resolver problema, de novo, né, para atingir o padrão que foi definido. E, paralelo a isso, ou junto com isso, você constantemente é estimulado, Desafiado, né? é Desafiado, isso, né? né, desafiado a fazer Kaizen também, ou seja, melhorar uma situação que você já está bem, que, porra, você, né, que você pode subir de patamar. Isso aí nós Então chamamos as de coisas problema criado, né? Porque exatamente. cria O um que eu novo vejo problema, né? Para resolver. pois é, o que eu vejo nas empresas é assim: "Não, eu estou fazendo Kaizen para resolver um problema". Ok, mas aí você vai trazer só para o nível que você já estava antes. Você não está indo para um Não, nível superior. Essa é a grande diferença. E é isso que eu sim, quero reforçar quando você fala do Kaizen na Toyota, né. sim. Que eu faço as 2 coisas, ou né, a gente como Isso. gestor, como líder, a gente estimula, desafia, que é a questão do E, desenvolvimento humano, da e, capacitação, né. e aproveitando essa questão também, aproveitando esse gancho para falar de problema emocional, a grande parte da empresa que está na operação, né, vamos dizer, mais de 90%, provavelmente 98% da empresa está lá girando, né, a produção, né, girando a operação. E, enquanto o pessoal está mantendo essa operação, tem engenharia, vários setores pensando, né, no que tem que fazer de equipamento, nova tecnologia, não sei o quê, para inovar, né, e conseguir chegar no nível que precisa dos Kaizens. E é muito frequente nas empresas, em geral, a comunicação não existir
né? E tem um curto-circuito que colocam alguém que não tem experiência nenhuma na operação para criar um novo patamar, que tem que ser muito melhor que o atual, e isso acaba fracassando, né, por causa dessa questão da emocional. E, principalmente, na maioria das empresas, eu cuido da operação. Na empresa, estão valorizando o cara que faz a melhoria e a inovação. Então, eu sou menosprezado, sou tratado como menos importante, eu me sinto mal, né? E aparece aquele sensação de falta de pertencimento, né? E isso aí pode fazer a empresa entrar numa espiral negativa e ter resultados muito ruins, né? Por causa do sentimento das pessoas, né, Cara? Pois é. E outro ponto que aqui, vamos lá, né, assim, a gente tem que ser franco, verdadeiro do que é realmente o dia a dia, a rotina na Toyota, né. Por isso que eu explico essa questão do problema e do Kaizen. Quando aparece um problema lá para nós, na boa aqui, ó, a gente sua frio também, bicho, não é? Sim, Porque sim. você ir atrás lá da causa raiz, envolver várias áreas, vários setores e gerar aquela a condição para chegar na solução, né. Pô, ir lá e seja a Sakai, seja qual o evento que tem lá que a gente tem que responder a contramedida, você se suar frio, não é um Tem negócio que medo, tem raiva, não é um negócio tem que é tristeza, tem um bacana, monte de que é coisa legal, te atrapalhando né. na decisão, Pois né? é. Mas de novo, isso aí por quê? Porque é um problema, de novo, que tirou do padrão e você quer voltar, beleza? Agora tem um outro lado, que aí é o lado bacana, gostoso mesmo na Toyota, que é o fazer Kaizen, que é que você tá de uma situação e pular para outra, Desafio, né? né? E isso é muito legal, é muito gostoso. Então, senão, assim, a gente passa uma mensagem errada de que, de novo, resolver problema é bom, é bacana, a felicidade, a alegria, não é, cara, porque né, por isso que eu tô tentando deixar claro o que que é problema, o que que é Kaizen, gente, né? Uhum, Porque sim. senão junta tudo e passa uma impressão errada de que, porra, então na troca todo mundo é feliz porque faz Kaizen e resolve problema. É nada, para resolver problema o cara sua, passa aperto, dá calafrio, dor de barriga, seja o que for, Sim, sim. Tá. mas de novo, né, tem toda uma estrutura, uma metodologia, uma condição para resolver, para fazer aquilo lá, para dar foco, né. E tem o evento ou tem a condição de se fazer Kaizen, que aí é a parte bacana, que a gente cria problema, não é isso? Isso. Uhum. Mas criou Cria problema metas, bom cria... isso, né, para dar esse desafio, né, de sair de um patamar, de uma condição e ir para outra, Só para o não é pessoal isso? entender, né, Takar, esse é um exemplo que eu vivi na época que eu saí da Toyota do Brasil, fui para lá no Japão. Naquela época, né, final dos anos 90, a Toyota estava enfrentando uma meta de redução de custo de 30%. É muito agressivo 30%, né, de um projeto, né, que é o projeto atual, para o próximo projeto. Então, isso é um problema criado, né, um exemplo de problema criado, né? Por exemplo, isso aí. Aí tem que discutir Exatamente. material, tecnologia, etc., para realmente conseguir, né, enquadrar dentro da necessidade, né? É isso aí. E esse que é o grande desafio, né? A gente cria o problema e corre atrás dos desafios. Vou lembrando aqui que no amanhã, né? Próximo sábado, conhecido como amanhã a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas tem que estar inscrito. Então, tem o link de novo aí para vocês no chat, clicando lá, vocês são direcionados para a nossa landing page, lá você faz a inscrição, é super simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e aí amanhã a gente passa das 9 da manhã às 13 horas, fazendo com vocês algumas dinâmicas, mostrando o quanto o 5S, trabalho padrão, dão resultados de verdade em produtividade, não é só para deixar a empresa bonitinha para receber visita, e depois mais duas essencialmente emocionais para a gente trabalhar a nossa parte emocional, nossa parte interna e poder transbordar coisas muito boas, que é o que a gente está falando de hoje aqui, que é extremamente importante para lidar com pessoas, a gente precisa estar bem primeiro com a gente mesmo. Tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ler um pouco o chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Alisson Luz, dando boa noite aqui, muito boa noite, querido, valeu. Wagner Martins, Vagnão, tamo junto. Traduz aí, Yoshida, o que ele escreveu aí?
O que ele escreveu aí? Senhor Yoshida, né? Tenho saudade de você. Gratidão. Não foi nada disso. Ele escreveu outra coisa, mas só o Yoshida que entende, então eles estão enganados. O Yoshida enganou você. É isso aí, vamos lá. E o Rafael colocou aqui, ó, no Kaizen, você já tem um ambiente melhorado e só tenta melhorar aquilo que já tem, ou já pode se aplicar o Kaizen mesmo com um problema ainda grande? Então, acho que o que a gente já falou aqui deu para entender muito bem, né? Existem dois, a gente separa em dois tipos, né? O Takahashi fala um que é o resolver o problema, o outro, né, que é evoluir. Né? A gente primeiro precisa, quando o problema é grande, normalmente a gente tem que resolver primeiro o problema. No caso que o Yoshida falou aqui, seria o Kaizen para manter o padrão, né? Porque existe um padrão. Agora, quando o problema é muito grande, Rafael, talvez você não tenha nenhum padrão. Aí é um problemão, porque aí você está um passo antes de conseguir fazer melhoria. Padrão, né? Não tem nem condição de ter padrão. Então, você está um passo antes de começar a fazer melhoria. Aí, primeiro, precisa estabelecer um padrão, nem que seja o do concorrente, tá? Nem que seja o concorrente. O concorrente está nesse nível aqui, a gente está, sei lá, alguma coisa por aqui. Conseguir igualar já precisa igualar, isso já é um grande problema, já é uma padronização. Aí, depois, sim, Kaizen para ir melhorando devagarzinho. Beleza? Respondido. Se não entende, né? Se ainda não conseguir me fazer entender, você pergunta de novo que a gente explica melhor. Beleza? Tudo certo? Maravilha. A Andréia aqui colocando, aprendi aqui que Kaizen é uma ferramenta do Lean Manufacturing que gera mudanças na produção de uma empresa. Poderiam citar um exemplo na prática que vocês vivenciaram? Sim. Vamos lá. O que o Takahashi e Yoshida fala de criar um problema? Criar um problema, por exemplo, na Toyota, a gente fabricava, sei lá, 50 mil carros por ano e ia passar para 75 mil, ou seja, 50% de aumento, né? Não era um salto tão grande, mas era alguma coisa, né? 50% de aumento. Aí, o que acontece? A gente tinha lá, eu trabalhava no departamento de compras, né? O Yoshida também, mas o Takahashi era na produção, mas o Takahashi ia ter que fazer todos os ajustes da produção para deixar ok. No caso da gente ia ter que falar com todos os fornecedores para ver se eles conseguiriam atingir os 75 mil por ano. Então, qual que era que a gente tinha lá, que era grandes problemas, né? O Takahashi sabe aí, né? Que eram os grandes problemas lá, roda de liga. E normalmente era assim, roda de liga era pior, né? Porque antes ainda tinha um pedaço de aço, né? Depois passou 100% roda de liga, aí que foi um negócio. Então, além desses 50% a mais, era um pouco ainda a mais. E aí a gente tinha que fazer ferramenta, né, molde, um monte de coisa para poder melhorar a operação do fornecedor. Virei noite em alguns fornecedores aí para poder ajustar a operação. Então, isso é uma atividade de Kaizen. Olha, a gente vai sair lá dos 50%, a gente vai lá dos 50 mil por ano, a gente vai para os 75 mil por ano. Existe esse salto que a gente precisa dar. Aumentar a capacidade. Aumentar a capacidade. Está tudo ajustado para a gente poder aumentar essa capacidade? Sim, está tudo ajustado. Então, a partir de agora, a gente passa para o outro patamar. Isso é o que eles chamaram aqui de criar um problema. Esse era o problema. Precisaria aumentar a capacidade de produção, por exemplo. Então, isso é uma forma de fazer a melhoria. Outra é no dia a dia. Olha, pequenos ajustes, né? Eu tenho aqui uma dificuldade muito grande, eu tenho que gastar aí muito tempo para fazer uma operação pequena, eu consigo fazer uma melhoria aqui, uma melhoria ali, né? Uma atividade Kaizen aqui, uma atividade Kaizen ali, eu consigo fazer esse processo mais simples e conseguir a mesma quantidade, só que com menos dificuldade. Isso são pequenos ajustes que a gente vai fazendo. E esses pequenos ajustes vai gerando, né, sobra de energia, fôlego, né, para a gente estar pronto para ter energia para fazer os projetos maiores. Né? Então, beleza? Por exemplo, esse salto para 75 mil, por exemplo. Né? Maravilha. Respondido, tudo certo. Vamos lá, agora para o Takahashi-san aqui, ó, Marcelo. Não ter um indicador na empresa é um problema correto? Então, o problema correto... Peraí, não entendi direito. Não ter indicador... É um problema correto? É um problema. Tá, é um problema? É um problema. Por onde começar quando a empresa sequer tem padrão ou indicadores? Vai lá. Bom, acho que o ponto sempre que é o que você acabou de falar também, né? Não tem, nem que seja para copiar,
Isso aí. né? Usar uma referência de alguma outra empresa concorrente, seja o que for, né? Já é o ponto de partida. A pior condição que você pode ter é justamente não ter essas referências ou não conseguir se equiparar. Você está num Eu barco tô à dando deriva, né? eu tô dando um exemplo meu aqui, ó. Se a referência sou eu mesmo, eu vou melhorar como? Porque se eu tô me comparando comigo mesmo. Ou o contrário, como é que eu sei se eu tô numa condição ruim, que eu tô com problema ou não, né? Aí, de novo, eu não estou menosprezando a condição da bela careca do Ah, André, mas né. olha que Mas uma se cabeça for brilhante. para comparar a quantidade de cabelo, eu tenho mais cabelo, pelo menos aqui em cima ainda, talvez na lateral não, mas que o André, né. Então, assim, eu tenho um nível de comparação para falar assim: "Ó, tem um problema ou não tem problema". Ou a mesma, né, comparação vale com o Edu aqui, né, que é a mesma. Então, assim, eu posso, se eu fizer essa comparação, se eu tivesse essa meta ou eu tiver alguma coisa como referência para buscar, né, isso vai fazer com que eu saia da zona de conforto. É Isso aí. simples assim, né. Se eu ficar olhando para mim mesmo e achando que do jeito que tá bom, eu não sei nem se eu estou regredindo, se eu já estou perdendo muito cabelo ou não, que na verdade tô, né, ou se eu posso melhorar e fazer, sei lá, um implante, seja o que for, não sei qual que é, usar peruca, mas enfim, né, buscar alguma coisa para me tirar da zona de conforto, eu acho que esse é o ponto, né. E quando a gente fala aqui na apostila do desenvolvimento, né, desenvolver as pessoas, desenvolvimento humano, você só se desenvolve quando você sai da zona de conforto. É simples assim, gente, É né. isso aí. Porque se você está na zona de conforto, que desenvolvimento que é esse? Você está vegetando, bicho, você está ali no dia E, a dia. inclusive, uma das palavras-chave lá do sistema de trabalho da Toyota é o respeito pelas pessoas. Tem o respeito da tratativa humana, né, como pessoa, oi, bom dia, tudo, né? Mas tem um respeito que se fala na Toyota que é eu gero, né, situações onde eu forço a pessoa a se desenvolver. Não forçar a pessoa a se desenvolver, não criar condições para que essa pessoa se desenvolva, eu estou desrespeitando o potencial e capacidade dessa pessoa. Então, é um ponto importante, né, para a gente começar a refletir, né, e trabalhar essas questões, né, porque eu não posso deixar a pessoa no mesmo estado, na mesma condição a vida inteira, o resto da vida. Eu tenho que estimular essa pessoa A a se evoluir, desenvolver, né? a evoluir. Isso aí. E assim, né, e respondendo com relação ao indicador, né, o que que acontece é que o mercado ele está mudando a toda hora, a todo momento, né. E se a gente não busca, né, melhorar os indicadores, e aí de Uhum. novo, né, seja o de relacionado à questão de saúde e segurança, né, de acidentes que pode ter, Atendimento. né, entrega, atendimento, a própria qualidade aí, né, do Uhum. serviço, do produto que você produz, esses são os indicadores chaves E que toda sendo empresa deve usar, né, para estar buscando sempre, né, melhorar, É isso aí, correto? maravilha. Então, respondendo para o Fábio aqui, Fábio, se não tem padrão, precisa buscar um, nem que seja na concorrência, os indicadores têm que ser criados, e o melhor que vocês fazem é criar vocês mesmos indicadores sim, internos, entendendo qual a importância de cada um deles. Porque, como o Takahashi falou, está mudando a cada hora. E se você simplesmente pegar um negócio pronto e tentar enfiar dentro da empresa, você não vai nem saber direito o que é aquilo e não vai conseguir evoluir depois. Então, cria internamente, cria vocês, né? Faz esses indicadores, o que é importante, foco no cliente, foco na qualidade, né? Isso que é o importante, e depois evoluindo esse indicador para ficar cada vez melhor. e sendo bem sincero, bem até duro, né? Conseguir fazer Kaizen, né? E ter padrão, né? Ter indicadores, né? E usá-los de forma adequada para continuar evoluindo é questão de vida ou morte da empresa, né? Vida ou morte da empresa significa a nossa vida profissional continuar ou descontinuar, né? Então, é uma questão de resultado. Se não tem resultado,
todo mundo perde. Se tem resultado, todo mundo ganha. Então, ter essa consciência, né, trabalhar essa consciência, faz parte, né, da chama que a gente precisa para poder trabalhar de forma adequada, de forma correta. Né? Isso aí, vamos continuando um pouquinho no chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo aqui. Ó. O Douglas dando boa noite, gratidão é nossa participar. O Rafael gostou da resposta, maravilha, deu para entender. A Mariana colocando aqui, ó, como recuperar a moral da equipe que já esteve num patamar elevado e com as mudanças organizacionais, as melhorias se perderam e as iniciativas não tiveram acabativa, né? Não concluíram. Né? Então, assim, Mariana, o ponto é o seguinte, né? Recuperar isso é um trabalho de formiguinha. Por quê? Tem que ir todo dia botando, né, estimulando o pessoal a trazer novas melhorias e a gente ir levando o patamar de novo. Mas qual que é o ponto? Entender o porquê que voltou para trás. Por que volta para trás uma atividade que já teve lá na frente? Por que volta para trás? Porque não existiu propósito. Normalmente, porque não existiu propósito naquela pessoa que faz. Quem está fazendo não entendeu que aquilo era importante para ele. Era importante porque o gerente estava pedindo, o diretor estava pedindo, era para a empresa, para acabar com a pressão. Para acabar com a pressão, para tirar isso daqui, é importante para alguém. Para ele não era. Por quê? Porque o pessoal virou as costas lá e ele parou de fazer. Quando o gerente, supervisor, gerente, né, o gestor, vira as costas e o pessoal para de fazer, é porque aquele que estava fazendo não entendeu que era importante para ele. Aquilo era tanto faz. Então, deixar organizado, arrumadinho, tanto faz, não é importante para a pessoa não vai fazer, não vai manter. Qualquer coisa que seja uma atividade de melhoria, voltou para trás, voltou para a condição anterior, porque não foi importante para a pessoa. Então, começa, né, esse estímulo, essa volta da equipe a mostrar para a pessoa que a atividade que ela está fazendo é importante para ela. Isso é fundamental, porque se a pessoa não entender que é importante para ela, ou seja, alguém vai virar as costas de novo e não vai fazer de novo. Ou seja, o gestor não trabalhou de forma suficiente para gerar esse entendimento. Para convencer a pessoa que é importante. Mas deixa... Completa lá, vai lá, Marcelo. Vai lá. Assim, de novo, né? Sempre trazendo a questão da nossa escola, que é o TPS, porque que, de repente, na Toyota dá certo e nas outras não dá certo, né? Voltando a toda a condição anterior que a gente falou, né? Primeiro, a Toyota deixa muito claro de ter o padrão, o trabalho padronizado, a referência. É obrigatório isso, né? Porque a gente sabe que cumprindo o padrão, fazendo daquele jeito, naquele método, o resultado vai ser atingido. Conforme planejado. De novo, isso, né? De forma segura, com qualidade, né? Com produtividade, com custo adequado. Por isso que a gente definiu aquele padrão, ainda, né? Gerenciável. Isso, né? Aquele padrão daquele jeito tem que ser feito. E aí toda vez que o padrão cai, o resultado não é atingido, certo? Então volta-se a buscar, né, a tratar a causa do problema para voltar para o padrão, porque o resultado vai voltar a ser atingido. Certo. Não é isso? Exatamente. Se o padrão ele está sendo mantido e eu melhoro o resultado, é consequência. Não é isso? É isso aí. Então, o propósito que o Borgomoni, né, está reforçando, está muito claro para a liderança, para a alta gestão, e também está muito claro para o executante, né, o operador, como é que esse PDCA, como é que esse mindset funciona. Então, assim, vai um pouquinho além só da questão do propósito, do entendimento só do indivíduo ou do chefe. Claro, não, isso tem uma estrutura como um todo, mas se não chegar na pessoa, se a pessoa não entender, não vai fazer. Por exemplo, né, que a gente cansou de fazer na Takahashi, né, aquele exemplo clássico, né, o cara que está montando lá, o operador, que está montando o conjunto roda-pneu, né,
Como é que é? O que esse cara vai fazer o dia inteiro? O dia inteiro parafusando. Se esse cara entender, se é na cabeça dele, a função dele é parafusar o dia inteiro, ele vai fazer de qualquer jeito. Agora, na hora que essa pessoa entende, que o que ele está fazendo, o propósito da ação dele é zelar pela segurança de todo mundo que compra um carro zero, e essa pessoa pode ser da família dele, pode ser uma pessoa próxima, alguém conhecido, ou seja, se ele não fizer a tarefa dele lá, a atividade dele muito bem executada, né, e é uma tarefa bem chata, vou explicar daqui a pouquinho alguns detalhes, porque que ele vai ser o responsável por um acidente grave, que pode ser até fatal, né? Aí sim ele vai pegar a parafusadeira 90 graus lá com relação à roda, vai colocar no torque certo, vai verificar o parafuso antes se não tem, não está oleada, na sequência certa, com o torque direitinho e tal. Por quê? Porque é importante para ele. Na hora que ele achar que aquilo é só parafusar, meu amigo, aí ele vai só vai colocar de qualquer jeito, vai enfiar lá e vai ser de qualquer jeito. Só porque o chefe está me cobrando, né? Então, isso que é o grande ponto, né? Isso que é o grande ponto. É claro que existe uma estrutura, como o Takahashi falou, que existe uma estrutura que está na cabeça da alta gestão, que isso cascata para todo mundo embaixo, até chegar lá no operador, mas o supervisor ou o gerente que vai chegar lá, que vai conversar com esse operador, ele tem que mostrar para ele, fazer com que ele perceba que aquela função que ele exerce é de extrema confiança, não é algo que qualquer um faria. Isso que é a grande diferença, que é o pulo do gato na hora que a gente consegue convencer as pessoas em fazer. E aí, eu não sei se para quem está ouvindo e não conhece, né, o TPS a fundo, né, quando a gente está falando de desenvolvimento humano, é exatamente isso que o André acabou de falar, né? Uma coisa é você, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz porque tem que ser assim, né? Isso aí é só uma ordem, né? A outra é você estimular, conscientizar. Isso, né? Isso é desenvolver a pessoa, né? Então, o fundo do desenvolver pessoas aí está justamente nesse ponto que o André está comentando. Eu acho que essa é a sacada que a gente tem que entender. Fazer com orgulho, né? Não porque estão me obrigando, né? E aí o que faz com que o Lean, o TPS nas empresas não dê certo, é justamente isso, tem que fazer Kaizen, tem que criar padrão, tem que ter indicador, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas ninguém está falando por quê, como, de que jeito, né? Ou seja, não está tendo a capacitação, o desenvolvimento. Simplesmente está fazendo porque alguém está mandando fazer, então não faz sentido. Tá todo mundo sendo obrigado e está fazendo sem ter a consciência que deveria ter para poder fazer bem feito. Né? Isso aí. O Fábio colocou aqui, o Kaizen contribui para a condição padrão melhorar constantemente? Sim. O reconhecimento a quem faz o Kaizen é relevante? A gente chega lá, mesmo que seja necessário ajustar o direcionamento. Então, esse que é o ponto, Fábio. Para quem faz, claro, né, todo mundo que faz tem que ser estimulado, né? Mas isso tem que ser entendido. Eu sou muito contra aquela história de dinheirinho por Kaizen. Cansei de ver um monte de empresa inventando Kaizen. A lata de lixo rodava no escritório assim, olha... Cada dia estava num lugar diferente. Eu dou menos passos para ir na lata de lixo, então toda vez que eu vou lá, tal, e aí eu fiz um Kaizen, o outro faz outro, aí começa a haver um monte de fake, né? Estímulo sim, mas... Reconhecimento com certeza. Não de dinheiro. Mas não de dinheiro, mas de... Reconhecimento da atitude. Isso, tá? Na hora que começa a gerar o dinheiro, distorce. Não acho legal. Beleza? Acho que respondi o que você queria, a tua pergunta. Se não, falando de outra forma, às vezes você podia ter um Kaizen muito bonito, né, que vale 100 pontos, né, e o pessoal transforma, né, em 1000 Kaizens ridículos de 1000 pontos, aí no meio disso um monte de fake só para dar a quantidade. Só para não funciona. Ou receber mais dinheiro porque é por mais quantidade. Né? É isso aí.
Hoje 1 hora vai ser pouco. O Fábio colocou aqui. Bom, agora que eu estou vendo. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. Rafael colocou aqui. Trabalho como estagiário de uma oficina de vários equipamentos no setor público e tenho enfrentado resistência de melhoria devido a empregados antigos dentro da empresa. É muito bom utilizar ferramentas de melhoria, mas numa roupagem mais à moda antiga, o que seria uma roupagem mais à moda antiga. O mais importante de tudo, Rafael, nesse tipo de condição, você está num ambiente que você tem que, primeiro de tudo, respeitar todo mundo que está lá. Se a empresa está viva até hoje, é porque esse time que está lá trouxe essa empresa até hoje viva do jeito que está, né? Se é possível fazer um pouco melhor do que já existia, maravilha, vamos lá, mas respeitando sempre aquela base que já existia. Não é que não é proibido mudar, mas as pessoas que estão lá têm que ser respeitadas, né? E depois mostrar, olha, ao invés de fazer desse jeito, a gente não poderia fazer daquele outro, é possível, né? Mas é devagarzinho, tá? Só para dar um exemplo... Entra na velocidade do pessoal, não queira ser um foguete no meio de um monte de gente andando de bicicleta que você vai matar todo mundo, é complicado. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Vai lá. Né? Vai lá. Quando a gente aprende a fazer Kaizen na Toyota, a gente fala dos 3 mus. Não tem os 3 mus, não é mu de vaca não, hein? Pelo amor de Deus. Mudar, vamos lá. Isso, né? Que é sobrecarga, desperdício e a parte do desbalanceamento, certo? Isso aí. Tem algum ser humano na face da Terra, né? Que se ele faz o serviço ou atividade dele que cansa, que sobrecarrega, que é pesado, ruim de fazer, Estresse. certo? Que é o muri, estresse, que é o muri, certo? Pegando só o muri, né? Que se você ajudar ele a fazer de forma mais fácil, mais leve, com menos estresse, o cara vai achar ruim? Não tem como. Super dica. Bom, Rafael, anota aí, super dica. Nesses 25 anos de profissão, eu ainda não achei um sujeito, uma pessoa, né, que não queira fazer, de novo, mais simples, mais fácil, sem estresse, carregando menos peso, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Aí, independente se o cara é veterano ou novato, ele quer fazer do jeito mais fácil. Outra coisa que eu aprendi na Toyota, que quem faz Kaizen é vagabundo. No bom sentido. Vagabundo nesse sentido. Tipo assim, pô, por que eu preciso... De ser mais fácil. Né? Para que eu vou fazer mais difícil, sofrer mais, né? Não é? Então, pô, geralmente, o cara que nem eu, que não quer trabalhar muito, né? De novo, né? No sentido de esforço, estresse, não sei o quê. Pô, é o cara que mais faz Kaizen, cara. É isso aí. Tá. Então, Rafael, anota essa dica aí. Começa para convencer o pessoal a melhorar lá, começa melhorando o pior processo que tem lá. Resolver o problema das pessoas. Resolve o problema de quem está com a mão na massa. Você vai ganhar um amigo para o resto da vida, um parceiro que vai fazer tudo contigo, te garanto isso. E essa é a dica do Takahashi. Porque qual é o sentimento deles? Eles já estão trabalhando, estão puxado e tem alguém obrigando eles a puxarem muito mais sem melhorar nada. Sem melhorar. Então melhora e aí você vai receber em troca a produtividade. Vamos lá, o Pedro colocando aqui, ó, muito importante, a pessoa fazer pensando em si e os demais, tipo, fazer o bem sem ver a quem, mas mais consciência mesmo do ser humano, é exatamente isso. Boa, Pedro. O Edgar aqui, foco no propósito e no fim, não no meio. Essa frase é típica sua, Taka. Então, é no fim, não no meio. É exatamente isso. Porque muitas vezes a gente foca na ferramenta e acha que tem que fazer lá o A3, acha que tem que fazer lá, né, a ferramenta. Não, o fim que é o importante, o resultado que é o importante. É exatamente isso. Resolver o que precisa ser resolvido. É isso aí, não é simplesmente fazer o Kaizen por fazer, mas melhorar o resultado. O Kaizen é meio, não é fim. Exatamente isso. O Michael aqui podem dar exemplo de como reconhecer sem premiação em dinheiro? Sim, reconhecendo com, por exemplo, inventa um prêmio, melhores atividades de Kaizen, ABC. Kaizen destaque. Né? Kaizen destaque, vai lá e medalhinha, tal, todo mundo lá, churrasco pro pessoal, né? Olha, precisamos de meta que Kaizen atinjam X
de redução de custo dentro da empresa. Atingiu X, churrasco para todo mundo, podendo até, assim, se for coletivo, qual que é o grande ponto, Michael? Qual que é o grande ponto? Não ser coletivo. Quando é individual... Eu vou esconder esse pulo do gato do Borgomoni. Fez individual, meu amigo, vira briga, é guerra. Botou no bônus, olha, só vai ter bônus quem atingir tanto de Kaizen. Cara, o cara vai fazer o inferno. Meu. O Kaizen que você precisa prejudica a minha área. Não quero saber de não você. Não quero saber. Estejam amanhã com a gente que vocês vão entender bem. O Kaizen que você está fazendo prejudica a minha área. Então, eu vou te sabotar. Eu não quero nem saber se isso é bom para a empresa ou não. Está prejudicando a minha área. Vai cortar o meu bônus. Se vai cortar o meu bônus, eu vou deixar você fazer nem a pau Juvenal, entendeu? Vai lá, tá. Deixa eu dar um exemplo aqui do que, né, a gente vivenciou na Vale, né? O pessoal começou a fazer o Kaizen, né? E começa a mostrar, né? Faz lá o antes e o depois lá e aí o gerente da oficina simplesmente pegou essa apresentação, esse A4, né, que estava a foto do antes e do depois, assinou, né, e elogiou pelos benefícios, os ganhos que teve. E só colocou no quadro lá de informação, entendeu? Para todo mundo ver a atitude bacana que o empregado teve de fazer essa melhoria. Dá-lhe que no dia seguinte, cadê o papel, bicho? Sumiram com o papel. Sumiram com o papel. Falei, pô, já estão sabotando, porque sumiram com o papel rasgado. Aí, quando foram lá verificar o que aconteceu, o cara falou, não, é que eu peguei, eu levei, fui mostrar para os meus filhos lá o elogio que o chefe me deu. Que bacana. Então, assim, olha que bacana. Então, o ponto-chave, e independente de qual nível hierárquico, na boa, vocês passaram por isso, eu passei por isso. A gente quer ser reconhecido só, seja em casa pelos pais, né? Pelos tios, avós, ou na empresa pela liderança. O cara só quer um reconhecimento, né? Chegar e falar, pô, bacana, você fez um negócio show de bola. Uma vez eu ganhei para Kaizen um prêmio de melhor Kaizen do mês lá na Toyota no Japão. E esse prêmio, né, um certificadozinho, o pessoal põe na sala, né, de visitas, né, para a família ver, né, o quanto que eu me esforcei, na minha família ver, todo mundo que vem na minha casa vê, esse cara é ponta firme, é reconhecido pela empresa, né? Então é questão de orgulho isso, né? Isso, exatamente. Com certeza motiva muito mais que dinheiro, viu, Michael? Motiva muito mais que o dinheiro. Salário emocional. Salário emocional. É o orgulho que a pessoa tem de mostrar que foi reconhecido. Olha, pô, o presidente me elogiou. O cara teve, né, pegou lá para mostrar para o filho. Pô, tem coisa mais importante do que isso? Não existe, né? Não existe. O Michael colocou aqui, concordo plenamente em não ter prêmio em dinheiro. Hoje trabalho com melhoria, mas com essa cultura de dinheiro, está difícil difundir a cultura de melhoria porque só fazem para ter o dinheirinho. Exatamente isso, tá vendo? Você acaba matando até a iniciativa do pessoal. Cortou o dinheiro, a empresa está com um pouco de dificuldade, cortou o dinheiro, ninguém mais faz nada. É complicadíssimo. Atenção com isso. Principalmente a guerra que fica entre as pessoas. Entre as pessoas, e aí você cria um ambiente de trabalho desfavorável a aparecer melhorias, né? Desfavorável. Então, o mais importante, né? E aí vem aquela história que a gente falou nas lives anteriores, a escada a gente lava de cima para baixo, não de baixo para cima. Para lavar a escada de cima para baixo, essa consciência tem que vir lá também da presidência um pouco, né? Lá da alta direção. Por quê? Porque se fica colocando só bônus individual, só meta individual para todo mundo, a empresa vira uma guerra, vira guerra. Ninguém se ajuda. Se tem uma atividade de melhoria que eu dependo, né? Eu estou na produção, áreas, mas eu dependo lá da engenharia, dependo do RH, de compras, de manutenção, de um monte de gente para fazer isso tudo, e a empresa vive nesse ambiente de guerra, cada um por si, Deus por todos, nunca que vai sair. E quem sai prejudicado nisso tudo é a própria empresa, não são as pessoas que estão lá. Claro, consequentemente, as pessoas que estão lá saem prejudicadas porque não tem a melhoria, mas a empresa, que teria ganhos de produtividade fantástico, uma melhoria que envolva vários departamentos, não vai receber
essa benesse, porque vive num pé de guerra, tá certo? Bom, gente, Takahashi, a gente passou só 5 minutos, não vou abusar muito de você, foram só 5 minutinhos, então estouramos um pouco o tempo aqui, mas muito válido, conseguimos responder todo mundo, está todo mundo, né, esclarecido aí, o Rafael anotou lá as dicas, tá? Vai aplicar, gratidão, coisa boa, isso deixa a gente muito feliz. Então, Takahashi-san, por gentileza, considerações finais, deixa aí uma mensagem para o pessoal refletir, aquelas que você gosta, bem bacana, o pessoal ficar pensando depois, vai lá. Não sei se eu já cheguei a comentar isso, mas, se já falei, eu acho que vale a pena repetir, né. Um dos aprendizados que eu tenho na Toyota e que sempre foi falado para mim é para pensar grande, né, eh, mas começar pequeno, né. E o fato de você começar pequeno te gera a oportunidade de você errar bastante, porque é pequeno, não vai ter nenhum prejuízo, né, mas tem que pensar grande. E aí o fato de você errar, né, várias vezes, gera a questão do aprendizado, né. E aí o ponto principal, apesar dessas 3 regrinhas que eu comentei, o sensei, o meu coaching mentor, né, aquele pessoal que vinha do Japão, ele fala assim: "Ó, faz agora, não é Ação, Não é né? para daqui a depois". pouco, não é daqui a pouco, é agora. Você vai e faz agora. Então, de novo, pense grande, né, comece pequeno, aprenda rápido, ou seja, erre bastante, né, mas faz agora. Então tudo que a gente falou aqui, talvez agora não dá, né, que é sexta-feira, mas segunda-feira foi para a empresa, começa a fazer alguma coisa. É assim que a gente vai conseguir aprender, tá? Maravilha, gratidão, Takahashi-san, coisa muito boa. E vocês aí anotam tudo isso aí, que é extremamente importante. Vai lá, Yoshida. Até continuando complementando, né? Se a gente fica tentando pensar muito, tentando criar 20 passos, o plano ideal, né, não fez. E quando a gente faz o primeiro passo pequeno, a gente enxerga 3 passos na frente. Agora, se eu não fiz nenhum passo, eu não enxergo nem o passo que eu estou fazendo, se vai dar certo ou não. Então, essa é a questão do pôr em ação logo para enxergar o que precisa fazer. É diferente de fazer feito maluco. Você planeja o que vai fazer, testa Mas logo, né? E se a hipótese não deu certo, testa outra hipótese. Aí você vai aprendendo com esse tentativa e erro, né? É o processo de aprendizado, de amadurecimento, né? E tudo o que nós estamos fazendo, pessoal, é um processo longo de aprendizado. Aprendizado de técnicas, aprendizado de valores, né? E quanto mais eu conseguir aprender e acumular na minha vida, melhor ainda. E o que é importante, pessoal, o conhecimento é para ser multiplicado, preservado, transmitido. Quando a gente faz isso, né, a vida tem muito mais sentido, porque se eu sofri fazendo algo, eu estou contribuindo para alguém sofrer menos. E essa pessoa está trabalhando pelo próximo, e próximo, e próximo. E a gente vai perpetuando o conhecimento, de certa forma, estamos perpetuando as pessoas que carregaram a empresa, fizeram essas melhorias, respeitando todo mundo que foram os nossos antepassados, né, os predecessores, né, e estamos criando a oportunidade dos sucessores evoluírem muito. Então, esse espírito é importante, né? O Kaizen com espírito também tem essa faceta também. Muito obrigado a todos, nos vemos nessa grande jornada. Maravilha. Gratidão, Takahashi-san. Gratidão, valeu, Takahashi-san, gratidão, bom Yoshida, final de semana. gratidão a cada um de vocês que está presente aqui com a gente. Sexta-feira, até aqui, 10 horas da noite, sexta-feira. Não tem preço isso, gratidão. Isso não pessoal. tem preço, imensa gratidão a nossa, que assim a gente consegue estar realmente realizando o nosso propósito de vida, que é disseminar o conhecimento, espalhar o conhecimento, porque isso a gente tem certeza que faz as pessoas melhores. Quando as pessoas evoluem, crescem, elas vão impactando mais pessoas, vão fazendo diferente, vão melhorando os processos, vão melhorando o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, a cidade, o estado. Se a gente quiser, a gente melhora o mundo, e aí assim a gente vai tranquilo, entregando para a próxima geração um mundo muito melhor que a gente recebeu da geração anterior. Então, por isso a gente agradece demais a presença de vocês aqui, espera todos vocês amanhã no nosso workshop, e a partir de agora, microfones abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês.
Imensa gratidão. Valeu. Gratidão, Gratidão aqui no workshop. Valeu. Gratidão. Valeu, gratidão. Tchau, tchau. Até mais.